Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus, segunda-feira, né? Dia da gente trabalhar, de voltar às atividades, para você que começa segunda-feira, para nós que estivemos ontem na casa do Pai. Grande bênção, não é verdade? Ontem, dia poderoso, estarmos na casa do Senhor. E ontem a bispa ministrou uma palavra poderosa, né? Glória a Deus aí. Domingo, dia de nós entregamos a nossa primícia, então, dia espetacular. Bom, pessoal, hoje não tem desculpa, o pessoal vai estar conectado aí, né? Porque acabou o propósito da família dos 3 dias aí. Nós tivemos aí quarta, quinta e sexta. Sandra, muito boa noite, né? A Sandra está 4 horas para frente, é isso, né? Muito boa noite, seja muito bem-vinda, boa noite com muita alegria. Então, assim, pessoal, hoje não tem propósito da família, então espero todos aí conectados, não esqueça de compartilhar. Aliás, entrou, já vai compartilhando para que todos possam receber a palavra em nome de Jesus, amém? Então, só lembrando aí, semana passada, uma semana poderosa aí, deixa eu ver, Bruna Alves, boa noite com muita alegria, seja muito bem-vinda. Ah, Bruna, que acabou de sair de lá? Ah, não sabia ainda. David, eu vou te falar, figuraça, viu? Meu parceiro aí, tamo junto, hein? Tamo junto no samba. Samba gospel. Valéria, boa noite com muita alegria. Glória a Deus pela vida de vocês, pessoal. Então, assim, lembrando que a semana passada, semana, assim, bastante corrida, porque nós tivemos propósito da família, o pessoal vivendo milagre aí. Sexta-feira, o pessoal parava de contar milagre. Por isso que eu falei, não, pessoal, daqui 15 minutos o pessoal começa a migrar pro programa. Sumiram. Por quê? O povo tava falando de milagre. Fala sério. Depois eu tava olhando o grupo, que aí depois eu fui orar também, né? Porque eu tava ministrando. E eu vi o pessoal falando de milagre. Então, eu fiquei muito feliz, o tanto, né, o quanto as pessoas viveram milagre nesses 3 dias. E essa semana, pessoal, quarta, quinta e sexta, nós temos um outro propósito, conhecido na Hebron, para quem já está com a gente há bastante tempo, já conhece, que é o propósito dos Salmos, né? Lembrando que são 3 dias também, a leitura 3 vezes ao dia do Salmo. Só que essa semana vai ter novidade, a bispa vai explicar amanhã no programa, então não deixe de estar conectado amanhã. Mas uma coisa que eu vou deixar bem claro desse propósito do Salmo, diferentemente dos outros que tem horário específico, às 6 da manhã, meio-dia, às 18, nesse propósito do Salmo não tem horário específico. Então, o que a gente sugere, logicamente, que você leia ouça o áudio, leia antes de sair de casa para trabalhar, né? Ao meio-dia, ou seja, depois do meio-dia, na parte da tarde, você lê o outro, ao do almoço, enfim, lê novamente o Salmo, né? O Salmo que a bispa vai estar especificando, e depois das 18 horas, na hora de dormir, novamente, aí você lê o Salmo. Amém? Boa noite, Sofia. Boa noite, Delfinópolis. Stephanie, boa noite com muita alegria. Então, assim, pessoal, é importante, nesse propósito, não tem um horário. Então, diferentemente dos outros, que às vezes você fica preocupado, mas 6 horas eu não consigo, meio-dia eu não consigo, então esse está mais fácil. Ok? Então, eu espero vocês no propósito a partir de quarta-feira. Quem não recebeu o post da Bispa, já dá um toque no celular da Hebron, que é o 11 970 13 8161. A Bispa vai colocar aí para vocês. Já está colocando. E aí você entra em contato aí pelo WhatsApp da igreja. Boa noite, com muita alegria. Amém, pessoal? Então, não se esqueça, até quarta-feira já começa. Esse final de semana vai ter novidade também. Começa o propósito com as crianças. Então, você que tem filho pequeno aí, né, com a idade que já manusear o celular, embora que os que estão com a gente, 7, 8, né, 6, acho que até tem 5 anos, né? A Eliane do Fabinho está aí com a gente. Agora a gente está tentando. A Eliane do Fabinho, Eliane do outro Fábio, né? Não, do outro Fábio é Dani, né? E a gente está, para a gente não confundir todo mundo. Então tem a Ana, que está com a gente também. A Aninha deve ter o quê? Uns 5? A Ana da Eliane? Não? Ah, não, a filhinha dela? Deve ter acho que uns 5, eu não recordo. Ela falou, desculpa, eu não lembro. Mas assim, tem ela, tem a Rebeca também, que está nessa faixa aí. Tem a Melzinha, né, que está nessa faixa de idade, né? Luceli, Luci, boa noite com muita alegria. Maristela, boa noite com muita alegria. Deixa eu ver quem mais. Ela vai colocar aí. Deixa eu ver, glória a Deus pela vida de vocês. Então tem bastante criança aí que está conosco, aí eu não lembro o nome de todos, mas tem bastante. A Bruna, falei da Rebeca, falei da Melzinha. A Bruna, depois tem os meninos dela aí para participar também conosco. Se você quiser, né, falar com eles aí, vai ser grande bem vocês participar. Começa o final de semana. E olha que as crianças estão ansiosas, até mais do que os próprios pais, né? Estão nos surpreendendo, porque eles ainda é a primeira vez que eles vão participar. Você tem que ver a alegria deles e a forma que eles estão falando. Então, a bispa vai dar uma direção aí até sexta-feira para os pais, né?
Maísa, boa noite com muita alegria. Camila, boa noite com muita alegria. Olha, saudade, né, da Maísa, né? Então vai ficar muito tempo sem ver a Maísa. Mas sábado é diferente. A Maísa vem a ter que assistir o programa e você volta. Mas dorme aqui, um, dois dias, depois você volta, né? Vem de sexta, ó. Aí dá pra Melzinha vir, né? Por causa do Mel tem escola. Verdade. Então, assim, a Bispa vai dar a orientação durante a semana, porque os pais vão ter que emprestar o celular para as crianças e coisa e tal. Então, tudo monitorado por vocês aí, né? Por quê? Porque a gente sabe que tem pai que às vezes não gosta de dar o celular para a criança, daquilo que vão ver, então eles vão participar. A Belinha vai participar. A Belinha vai participar. A Bispa tá achando que é a cachorrinha da Ana Maria Braga, né? Fala pra ela, né? Fala sério, né, Bispa? Então, ué, a Belinha participa a Bispa do gosta meu. de fazer kizumba no meu bagunça no meu programa. Meu programa é muito sério, viu? Ela pensa que aqui eu prefiro crer. Mostra ela com a Natalinha. Fala sério, olha aqui. Vem, Belinha, olha aqui. Olha aqui a Belinha. A Belinha vai participar. A Belinha vai, olha só. Pega a Belinha direito. Ela vai participar. Eu não sei, não me adapto, não. Muita habilidade, não. Ô, gente. Então, pessoal, não se esqueça de sair as crianças que vão participar. Aquelas que a gente já sabe, amém, né? Olha lá, né? A Aninha tem 5, ó. Falei? Tô certo aí. Ó, o Vitor Hugo vai participar, Davi Gabriel e o Pedro Henrique. Glória a Deus, olha aí. Então, estão convidados para participar. A Bispa vai passar para vocês até sexta-feira, vai ser no final de semana somente. As crianças têm escola e até para que os pais possam acompanhar, tá? Para não deixar aí para os avós, para outra pessoa acompanhar. É isso, Bispa? Isso. E porque também, né? Acorda cedo, outros, acorda cedo, então amém, vai ser no final de semana. Já está na escola de manhã, então é melhor fazer no final de semana. Amanhã, prefiro crer. Semana passada foi dia de bênção, testemunhos aí extraordinários. Se você perdeu... de 8 anos também vai participar, que é a filhinha da Camila Gomes, lá de Mogi. Oh, que novidade, coisa boa, não sabia, seja muito bem-vinda. Vai adorar também. Vai ser... Olha o time das crianças, eu vou te falar, viu? Estou muito feliz. E fora o quanto está crescendo o Mogi lá também, né? Fala sério. Demais. A Valéria, eu vou participar. Nem o Juninho, você não pode pôr. O Juninho é comigo, né? É que para a Valéria, o Juninho deve ter aí uns 7, 8 anos, né? Para toda mãe, né? Fala que o filho é criancinha, eu falo meus bebês. Meus também, minha filha tem 20 já, né? Continua sendo bebê. E o meu, e continua sendo meu bebê. O do meio tem 14 e o Luca, que é o mais novo, tem 11. Não, de chamar ela de bebê, viu? A Rebeca não gosta de chamar ela de bebê, eu vou chamar ela de bebê. Só para ver. Bispa, eu não sou bebê. Ah, filha da Rúbia também, ó. A Rúbia tá aí com a gente. A Isa. Nós a Isa, um beijo grande, Isa. Nos marcando, eu tô marcando com ela. A Isa também vai participar, então temos mais. A Isa eu não lembro, acho que se é 7 ou 8 anos também nessa faixa aí. Coloca aí, Rúbia, também vai participar. Então, olha, semana bem movimentada, pessoal. Estou muito feliz que tem uma semana bem movimentada e as crianças estão sendo engajadas junto conosco, né? Começou as mulheres, os maridão estão começando a pegar aí um pouco mais firme e agora as crianças. Então, grande bênção. As crianças que estiveram no encontro com a gente no sítio foram ministradas, né? Então, elas já entenderam aí, né? Então a Rúbia vai colocar a Isa também com a gente aí. E tem as meninas, é que eu não lembro a idade, mas acho que são pequenininhas da Cris Mari. Eu acho que são pequenininhas, eu não lembro, ela tem gêmeas. Mas a mãe pode participar. Pode participar. Para elas ouvirem. Elas ouvirem, são gêmeas, são pequenininhas, né? Então, não sei. Tem as filhas agora eu lembrei, da Carol. Não, filho, né? Da Carol. Tem as filhinhas da Daisy. As filhinhas da Daisy. Então, assim, grande bênção. Amém, pessoal? Então, e não deixe de participar, não deixe de passar para a bispa aí. Então, tem bastante gente. Amém? Deixa eu ver aqui o que estou colocando aí, você vai me falando. Ela está na escolinha, olha lá. Ela tem 8 anos. 8 anos. Eu falei, 7, 8 anos é mais ou menos isso. Então, tá aí. A Isa vai participar com a gente. Não, ela não é rebelde. Ela não é rebelde, não. Rebelde sem causa. Não. Não é rebelde, não. Eles vão aprender aí, a bispa vai fazer o reloginho com eles aí. Até que idade? Até que idade? Eu acho que até 12, 13 anos, né? Dá para participar. 12 anos, né? Porque depois já está num outro... A gente tem que ser uma ministração já um pouco diferente, porque já é para o batismo, né? Aqueles que não são batizados ainda. Então, até uns 12 anos dá para participar. Quem tiver, tem meu sobrinho, posso colocar? Pode. Aliás, deve, né? Para que já comece aprendendo aí. Quanto antes de colocar os nossos filhos para aprender a palavra, né? Que é papel, função nossa,
Melhor coisa. A Ju entrou agora. Quem que entrou? A Ju. Ju, boa noite. Saudade A Ju dela, tem as gente. crianças também, tem o menino dela, né? Tem o Lucas. Pastor Jorge Ricardo, pastora Fernanda, glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Olha, eles têm um time lá para participar, hein? Esses têm mesmo. Nossa, São bênçãos. E olha, são crianças gente. abençoadas. Eu fui lá, fantástico eles. Olha, a outra da faz Camila, tempo, né? a outra da Camila tem 3 anos. Tem 3 anos, pode participar também. Pode, claro. Bem, pessoal? Vai louvar junto. Legal, recados dados, é isso aí. Espero vocês, então, entrando em contato com o WhatsApp da Bispa, passando já os filhos vão participar, para que a Bispa possa cadastrar o celular de todos eles, de vocês, né? Provavelmente para E que vai ser receber. fácil, porque o pessoal que já participa com a gente do relógio. É só dar um alô, porque. É só dar o nome da criança. Até para que vocês entendam, a gente hoje tem um batalhão na igreja, né? Graças Glória a Deus. Quando nós começamos aí, a gente controlava um relógio de 10, 15 pessoas, e hoje já tem propósito aí com 140, 150 pessoas. Então, é difícil para a gente controlar todo mundo, e é sempre o receio de não esquecer ninguém. Exatamente. Então, peço que vocês tenham compreensão comigo, com a Bispa, que nós não somos computadores, gostaríamos, né? Amanhã eu vou mandar o post. Já vai mandar o post do Salmo. Do Salmo. Então, se não receber, entre em contato entre em conosco. contato. Por quê? Porque o Salmo já começa na quarta-feira. Então, viu que amanhã deu 3, 4 horas da tarde, não recebeu, esse horário tá bom, Bispo? Tá, não recebeu até 3, 4 horas, madrugada. o Bispo vai fazer na madrugada, que ela adora ficar sem fazer nada na madrugada. Né? Tá. Ela não dorme, né? Enquanto eu tô buscando a revelação, ela tá dormindo. Ela sabe, tá acordada, eu preciso buscar a revelação na madrugada. Não, eu gosto de contemplar. Então, o que acontece? Vai chamando aí para que a Bispa possa cadastrar todo mundo. Legal, pessoal? Recados dados, então eu espero vocês amanhã. Eu prefiro crer na parte da tarde, às 3 horas da tarde. Que tá isso? Bom? Acelerar aqui, porque senão a Bispa toma todo o meu programa. Fala sério, amanhã eu vou falar bastante do dela. Não, das 8h15 da manhã. Pode colocar ele para participar desse, né, Bispo? Da Ju tem 13 anos. Pode. Né? Coloca ele nesse, depois a gente vai ver como que faz, Lógico tá, Ju? que pode. A Eliane Assis entrou, ô Glória. A Maria Silva está deixando aí o número do telefone, eu já vou anotar. A Bispa já está anotando. Amém, pessoal? Bom, o nosso programa, ou seja, este programa chama-se A Luz da Palavra, como vocês viram, né? Então, segunda, quarta e sexta, nós estamos juntos. Semana passada, nós acabamos o livro de Jó. Lembrando que nós começamos em abril, o livro que nós começamos foi Gênesis, né? O começo de tudo. Tivemos aí 14 programas falando sobre Gênesis, que vai até o capítulo 50, se eu não me engano. Não vou lembrar tudo de cabeça, né, pessoal? E no livro de Jó, que vai até o capítulo 42, nós fizemos em 8 programas. Então, acabou sexta-feira. Hoje nós vamos entrar no livro de Êxodo. Muita gente vai ter muita coisa que está mais ou menos fresca na cabeça, algumas coisas já sabem, outras nós vamos acrescentar. Por quê? Porque nós falamos sobre o Libertador esse mês, né? Só que nós vamos estudar o livro de Gênesis. E a mesma coisa, nós vamos desse mês de maio, do Libertador, mas sobre Moisés. Nós vamos ver o comecinho lá da história de Moisés e né, o livro de Gênesis. Bem, pessoal? Então, vamos orar com Jesus. Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 1. É interessante, eu estava conversando com algumas pessoas, anotar. Quem tem anotado tem tido mais assertividade, ou seja, fica mais fresquinho na memória, tá? Então, aí vai cada um, né? Às vezes você fala, minha didática, o meu entendimento está fácil, mas eu vi que algumas pessoas que estão anotando tem sido mais fácil para ele. Boa noite, Li, Bruna. Tá agradecendo pela visita. Foi um prazer estar com vocês. Aliás, é um prazerzão mesmo. Pena que às vezes o horário é curto, né? A gente tem muita visita para fazer, às vezes a gente não consegue, né? Mas nós amamos. Então, tem que tinha outros compromissos também, mas a gente teve aí os acontecimentos do final de semana. Às vezes a gente programa para fazer algumas coisas, outras acontecem. Mas já deixa avisado aí que nós vamos voltar mais vezes. Vamos voltar mais vezes, até porque é pertinho, né? Então já sabe, né? Se prepara. Aviso o nosso amigo aí para ele se preparar em nome de Jesus. Nosso Mamonas Assassinas. Nosso Mamonas Assassinas. A bispa já pediu, rapaz. Fala sério. Bom, pessoal, vamos orar em nome de Jesus, antes que a bispa tumultue. Em nome de Jesus, deixa ela que amanhã tem troco. Deixa ela. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por esse dia abençoado que o Senhor nos preparou. Quero te pedir nesta noite, Senhor, abre o nosso entendimento para receber essa palavra, nos limpa, nos purifica de todo pecado, Pai, em nome de Jesus, que possamos entrar na tua presença puros de mão.
puros de coração, limpos de mão, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir também, tira o comichão dos nossos ouvidos, Pai, para que possamos ouvir a Tua palavra, toda apostasia, incredulidade, Senhor, todo cansaço espiritual caia por terra agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir, Senhor, usa a minha vida, a minha voz, a minha imagem, Pai, em nome de Jesus, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Pai, nesta noite, sobre a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, a honra, a glória e o louvor é teu, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Bom, primeiro capítulo de Êxodo. Então, vamos começar agora uma outra narrativa, depois de mais de 400 anos, né? De escravidão, esquecendo aquele tempo de Jacó, né? De José do Egito. Vamos começar agora uma nova fase. Nós paramos aí no livro de Gênesis, naquela época, o mês passado, comecinho do mês, falando sobre a história de Jacó e José do Egito, que foi governador do Egito. O pai foi para lá, viveram mais alguns anos, e agora começa uma outra narrativa já no primeiro capítulo de Êxodo. Então vamos lá. Primeiro, Êxodo significa o quê? Saída dos filhos da escravidão. Significa saída, né? Que para nós já sabemos que é a saída dos filhos de Israel da escravidão do Egito. Vamos ver nesse capítulo e no livro, nós vamos ver que o povo não só estava escravizado fisicamente, com limitações de território, porque eles eram escravos, não podiam ir para outros lugares, e também de trabalho, mas também nos sentimentos, né? Porque estavam cativos, não conseguia ver nada a não ser o trabalho que lhe era, né, imprimido por força, né? Perderam os valores e perderam também a soberania espiritual. Você vê que tudo aquilo que eles tinham e que vinha dos patriarcas naquela época, ou seja, de Abraão, Isaac, Jacó, tudo que foi ensinado e foi o que fez a diferença na vida de José, inclusive, aquilo que tinha sido ensinado pelos patriarcas. Ao longo desses anos, com a escravidão, a forma como o povo se multiplicava, foram perdendo esses valores. E um dos valores que eles não poderiam perder, dentre todos esses, e o mais importante, era o valor espiritual, né? Porque perderam a comunhão com Deus e começaram a já não acreditar em mais nada, até por conta da escravidão, a forma como eles estavam sendo tratados. Porque eles trabalhavam o dia inteiro, então, assim, tinham um mantimento, tinha comida, mas fruto de um trabalho escravo que era feito para os egípcios. Amém? Então, no capítulo 1, começa o quê? Aqueles que chegaram no Egito. Quem chegou no Egito naquela época? Família de Jacó, com 70 pessoas, e depois juntando mais José e coisa e tal, dá quase 80, né? Morreram Jacó e seus filhos, porém o povo se multiplicou durante esses 430 anos, mais ou menos aí. Sendo que agora era grande multidão, e nós vamos ver aqui como fala, aqui eu estou dizendo para vocês uma informação que se passaram mais de 400 anos, né? Vamos lá em Gênesis 15, 13, só para me ler uma informação importante para vocês, porque isso está falando aqui de 400 anos, tem muitos estudos que falam 350, 400, enfim, cada um fala, mas se passou muito tempo. Gênesis 15, capítulo 15, versículo 13. Só para dar um dado para você, como aqui, à luz da palavra, nós vamos estudar, e o Senhor tratou comigo isso, vamos lá. Lá na época de Abrão, não Abraão ainda, não tinha nem trocado o nome dele. Olha o que o Senhor fala para Abrão. O Senhor entra em aliança com Abrão, falando sobre a posteridade dele, sobre a prosperidade da terra, tudo aquilo que o Senhor faria na vida de Abrão. Amém? Legal? Versículo 13 diz assim: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade, ou seja, a descendência, a prosperidade dele, né, será peregrina na terra alheia. Ou seja, esse povo vai peregrinar uma terra que não é deles. Então presta atenção, porque isso nós vamos ver no capítulo, em Êxodo, e vamos também ver com Josué. Então presta atenção. Será reduzida a escravidão e será afligida por 400 anos. Então você sabe que aqui está confirmando algo? O que o Senhor está falando aqui para Abraão? Falando que seria com ele, amém? O Senhor fez várias promessas para ele. Mas aqui está dando um dado importante. Então não é do acaso que se tira essas informações. Porém, quando você vai pesquisar no Google, você vai ver gente aí ministrando 350, 400, 400 e pouco. Mas aqui está falando algo, 400 anos de escravidão, o Senhor já avisou para Abraão, né, que isso teria essa escravidão. Então aqui, esse tempo aqui em Êxodo é exatamente essa escravidão. O povo se multiplicou, era grande multidão, e com o passar do tempo, o que acontece? Levantou-se um novo faraó no Egito. Lá está escrito aqui que é Pitom e Ramsés.
Esses não conheciam a José, e como o povo muito se multiplicou, teve medo do faraó de que o povo se levantasse juntamente com os inimigos contra ele, que é a ironia dele, né? Porque ele achava o quê? Que esse povo, como eles eram muitos, eles poderiam se levantar juntamente com os inimigos contra o faraó. Sendo que, na verdade, não precisava de inimigo nenhum, né? Eles, por si só, através do poder de Deus, se levantaram contra faraó. Mas aqui, faraó, esse era o medo dele. Por quê? O povo tinha se multiplicado. Você vê que aqui, fala que entrou que 70, né, da família de Jacó foram desceram para o Egito. E ali, na época de José, se multiplicou, ele foi governador. Só que muitos anos se passaram. E durante esses 400 anos, aproximadamente 400 anos, o que aconteceu? Ninguém lembrava mais daquela fome, né? A gente, às vezes, recebe um milagre de hoje, passa 2 meses, ninguém lembra mais, né? Tem gente que em uma semana já consegue mais lembrar do milagre, que viveu, daquilo que Deus fez. E o povo se esqueceu daquelas 7 anos de fome, dos 7 anos de prosperidade, se esqueceram que o povo não tinha mais nada, tinha vendido tudo para Faraó, lembra? Que vendeu tudo, inclusive até que o povo ficou sendo escravo. E aí, estão lembrados que eu ministrei para vocês? Que aí o que aconteceu? O José fez? Comprou tudo e deu a terra para que eles plantassem, mas um quinto, né, uma parte ela tinha que dar para Faraó. Então ali tinha todo o domínio sobre a terra dos egípcios. Estão lembrados disso? Legal. Então, o que aconteceu? O povo, depois disso, foi se multiplicando de tal forma, diz os estudos aí, são estudos que teriam mais de 3 milhões de pessoas. Então, o número é muito grande. E isso se confronta, a gente consegue ver esses números, quando a gente vê lá, né, mais na frente que nós vimos esse mês no relógio, que matou mais de 250, depois matou 14 mil e pouco. Então, você vê que o número que se multiplicou era muito grande. Até porque naquela época, o camarada, você vê aqui, vai ver, Jacó, quantos filhos teve? Teve 12, né? Então, naquela época, até por conta de concubina, isso aqui, tinha-se muito filho. E aqui ainda não tinha entrado a lei do Senhor. Então, o camarada ali, às vezes, tinha uma mulher, tinha uma concubina, então se multiplicou grandemente. E até porque também o povo vivia, e nessa época, a média de 120 anos, no mínimo. Então, o povo se multiplicou assustadoramente. Amém? Tá claro aí, pessoal? A presença dos hebreus tinha trazido o quê? Bênção aos egípcios, que viam a fertilidade extraordinária dos filhos de Jacó, um sinal da bênção e do favor de Deus. Ou seja, era inegável que os caras trabalhavam muito e que a prosperidade vinha, né? Embora eles tinham um trabalho escravo, mas produzia-se muito. Produziam tijolos, né? A gente vê até que, em determinado momento, eles recolhem, nós vamos ver aí ao longo desse mês, que eles recolhem a palha, porque eles usavam a palha para fazer como se fosse um concreto, também fazer os blocos de tijolo. Então a gente viu que eles trabalhavam-se muito naquela época, mas a prosperidade existia, forma tal que os egípcios cada vez estavam mais ricos, né? Dono de ouros e tudo isso, por quê? Fruto do trabalho escravo dos egípcios, dos hebreus, o povo hebreus que é o povo de Israel, amém? O povo se multiplicava cada vez mais, né? E com medo, o faraó, que representa aqui o anticristo, fez o quê? Escravizou o povo, fazendo-os trabalhar ainda mais com uma vida bem dura. Produzindo o quê? Mexendo com barro, tijolo e todo o serviço do campo. Então, tudo que era executado, né, nas terras do Egito, era manuseado e executado por quê? Pelo povo hebreu. Então, os egípcios eram apenas o quê? Os chefes, os capitões lá, como falava naquela época, né? Que coordenava todos eles. Mas o trabalho escravo, toda a parte braçal do campo, ou na produção de tijolos, mexer com os barros aí e tal, era feita pelo povo hebreu. Então você vê que era um trabalho duro. O trabalho duro ficava para o povo hebreu, né? O povo de Deus. Olha ao ponto que chegou. Por quê? Foram se distanciando da presença de Deus ao longo desses 400 anos. Só que isso também já era a propósito de Deus, porque Deus já tinha avisado lá atrás para Abraão, e eu fiz questão de ler para vocês para que não gere dúvida. Amém? Então ordenou a Faraó também que as parteiras, olha aqui, como eles estavam se multiplicando cada vez mais, o medo de Faraó que, olha, crescendo cada vez mais, eles vão ser um número maior do que nós. Eles se multiplicavam mais do que as mulheres egípcias. As mulheres hebreias davam mais à luz do que as mulheres egípcias, porque existia a mão de Deus que trazia prosperidade, como já tinha sido prometido lá atrás para Abraão, que se multiplicaria, né? Que não dava nem para contar como as estrelas do céu. Lembra que o Senhor falou isso lá para Abraão, estão lembrados?
E aí o que acontece? Ele teve medo do quê? Vai ter mais homens, esses homens vão se levantar contra a gente, né? Por mais que não junte com os inimigos, vão se levantar contra a gente. Então o faraó dá um decreto, né? Então ordenou o faraó também que as parteiras, que todos os homens que fossem nascidos, sejam filhos hebreus, deveriam ser sacrificados. Apenas as meninas poderiam viver. Com isso, na próxima geração, presta atenção agora, não haveria mais homens na terra, obrigando elas a se casarem com os egípcios. Olha só a estratégia do inimigo, qual que era. Mesclar, né? Como tinham fertilidade que eles queriam fazer, não vai ter mais homens, né? Na terra dos hebreus, porque ele começa a matar todos os homens. Vai chegar uma geração, talvez a quarta geração, não teria mais homens para casar com as mulheres hebreias. E o que eles iam fazer? Essas mulheres hebreias iam casar com os homens hebreus. E assim iam se multiplicar, e agora nascendo já meio egípcios. Então presta atenção qual que era a ideia desse anticristo representado por Faraó aqui. Conseguiu entender, pessoal? Tá claro? Tá claro aí, pessoal? É um negócio muito sério. E muito sério mesmo, porque aqui ia acabar com toda uma promessa, né? Quer dizer, tentava se acabar com a promessa de Deus, que logicamente não vai acabar, mas era o intuito aqui de Satanás através da vida de Faraó. Porém, as parteiras, olha só que interessante, porém as parteiras não obedeceram o que desagradou a Faraó. Quando questionou elas, a resposta delas foi a seguinte: como as egípcias elas são mais férteis, e elas mesmas deram à luz a seus filhos, que elas tiveram medo de matar os meninos, né? Os meninos que nascessem das hebreias. O que elas alegaram para ele quando foi questionada? Não, elas são muito férteis, então elas têm tanto filho, tão rápido, que elas mesmas fazem os partos, diferente das mulheres egípcias. A desculpa que elas tiveram, porque temeram, e a palavra é muito clara, viu, pessoal? Aqui elas temeram, a palavra diz que elas temeram a Deus, porque tinham visto a fertilidade. Ainda mais parteira, elas viam que se nascia talvez uma egípcia, nascia 10 hebreus. Então, as mulheres que eram parteiras, logicamente, evidentemente, perceberam isso de imediato, amém? Como as parteiras temeram a Deus, a ordem foi que todo filho que nascesse fosse lançado no rio Nilo. Então, olha só, como elas não conseguiram fazer aquilo que Faraó tinha ordenado, então ele ordenou que todo aquele que nascesse fosse menino, que fosse jogado no rio Nilo. Para que morresse, evidentemente, né? Essa era a estratégia de Faraó, amém? Então, esse é o capítulo 1. Vamos lá para o capítulo 2 agora. Aqui começa a mudar um pouco mais da história aí, amém, pessoal? Quem for entrando aí, muito boa noite, com muita alegria, tá bom? Capítulo 2. Agora nós vamos ver o quê? O nascimento. O capítulo 2 fala do nascimento e a educação de Moisés, que é o nosso grande libertador, amém? Então vamos só alguma base para você entender como quando a gente vai começar a ministrar Moisés, que aqui vai falar do nascimento dele. Quem era o pai de Moisés? Quem sabe aí? Fala aí para mim. A mãe, Joquebede, tá fácil, né? Moleza, fala-se muito o nome dela. Os irmãos, quem que era? Eu estava vendo até estudos, diz que eles talvez tivessem, eles tinham bastante filhos, né? Talvez tivessem filhos mais velhos, inclusive, do que os dois que é mencionado na Bíblia. Mas a Bíblia relata os dois que são quem? Arão e Miriam. Mas quem é o pai de Moisés? Eu não vou falar, você vai falar aí para mim, já já eu te falo. Eles eram o quê? Os descendentes de Levi. Um dos filhos de Jacó, né, os quais são separados por Deus para servi-los no ofício sacerdotal. Então, da tribo de Levi gerou os sacerdotes. Então, está aqui um dos motivos. Vamos ler lá? Capítulo 2, versículo do 1 ao 5. Amém? Vamos falar aqui sobre o nascimento de Moisés. Vê aí, bispo, se alguém colocou para mim aí quem que é o filho. Não vale ver no Google, né? Ainda não. Ainda não? Meu pai, ainda não. Ô, Maurício. Fala pro seu Renato. É Arão, mas fala diferente. Vamos lá, pessoal, do versículo 1 ao 5. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo mais, por mais tempo, né, tomou um cesto, junco, calafetou com betume, com piche, pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio.
A irmã do menino ficou de longe. Irmã quem? Miriam, né? Ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, né? Enviou a sua criada e o tomou. Então, vamos até aqui. Bom, aqui nós vemos o quê? Como era a ordem que matasse todos os meninos, né? Joquebede não cumpriu aquilo, né? E o menino era muito formoso e, evidentemente, primeiro, né? Não queria matar uma criança, né? Quem vai querer matar o próprio filho? E elas conseguiu escondê-lo por 3 meses. Eu acho uma tarefa até difícil para a criança não chorar por 3 meses, né? Não sei o que fazer, mas como eles eram muito, né? Choro de menino é diferente de menina? Menino quase não chora, menina é chata, chora mesmo, né? Não é isso não. Não é isso não? Não, o menino quando tá com fome bota a boca no trombone e é bem forte o choro, viu? Então, isso tá certo. Né? Esconder o menino por 3 meses não era algo fácil, mas como eles tinham se multiplicado de tal forma, talvez os egípcios não conseguiram detectar, ou as mulheres, as parteiras egípcias aqui, já viu que elas não estavam denunciando. Mas, enfim, conseguiu Joquebede cuidar por 3 meses dessa criança, até que não tinha mais como esconder a criança, né? Como que aparece com a criança, né, depois de 3 meses, sendo que a ordem era tal, quer dizer, em algum momento iam ver, pela estatura e a idade da criança, eles iam matar. Então, com medo de matar, o que ela faz? Ela pegou um cestinho, né, com outros nomes aqui, como diz, mas pegou um cestinho, betumou, pôs piche lá para não entrar água e colocou o menino no rio Nilo e pediu para que Miriam o acompanhasse, né, acompanha para ver até onde vai ter o filho. Ninguém respondeu aí, bispo? Ainda não. Então, posso responder? Pode. Vamos lá. Anrão. Eu devia ter falado, Maurício, não é zangão, mas fala diferente, né? Anrão. Anrão é o pai de Moisés, de Arão e de Miriam. Amém? Aliás, Miriam, olha aí. Então aqui, cadê Miriam? Não sei do serviço ainda. Ela está trabalhando hoje, não. Ela está trabalhando hoje. Hoje eu vou arrancar a orelha de novo. Vamos lá. Aqui nós temos algumas características importantes nesse acontecimento. Primeiro, estava nascendo aquele que que foi o grande libertador. Até então o povo não sabia. O libertador do povo hebreu. Então estava nascendo Moisés. E algumas coisas precisavam acontecer. E aqui Moisés precisava ser protegido por quem? Pelo Senhor, pela mão do Senhor. Porque tudo que Joquebede tentou fazer, ela fez. Segurou por 3 meses e teve algumas atitudes importantes. Mas uma coisa aqui, a gente vê o quê? Um menino que nasceu em meio a um decreto. Olha as dificuldades que tinha para que esse menino nascesse. Primeiro, nasceu em meio a um decreto. Decreto de quê? De morte. Então, algo praticamente impossível. Olha o que acontece. Depois, as parteiras não mataram, tiveram temor de Deus. Olha outro ponto importante, né? Olha o poder de Deus aqui. O rio Nilo não engoliu essa criança. Porque aqui na sequência fala o quê? Que as amas, né? As moças estavam acompanhando a filha de Faraó, foi lá e pegou esse cestinho com a criança. Então, olha aí, né? A filha de Faraó, né? Ali, primeiro, a criança não foi engolida pelo rio. E quarto, a filha de Faraó não mandou matar o menino. Ué, tinha um decreto do pai. O que ela podia fazer? Mandar matar o menino imediatamente. Se vocês viram a novela, tem algumas fantasias lá. Não aconteceu nada daquilo, pessoal. Isso eu estou falando para vocês o que está escrito aqui, o que aconteceu. E a Bíblia só relata isso, não relata o que aconteceu lá dentro, mas do palácio, enfim. Mas aqui diz o quê? Que ela tirou a criança, ela dá ordem. A filha falou, então, se dá conta que não poderia amamentar. Ela tirou a criança, mandou tirar a criança do rio, né? Pegou essa criança, e a gente viu que ela não mandou matar, contrariando o decreto do próprio pai. A filha de Faraó, então, se dá conta também que ela não poderia amamentar essa criança, né? Que chorava. Então, confere que o bispo está falando que ele chora muito, né? Tá aí, mas se fosse menino também ia chorar, tá, pessoal? Isso é observação da bispa. Não está escrito na Bíblia. Então, mandou buscar uma hebreia para amamentá-lo. E aí, né? Deus maravilhoso traz quem? Né? Miriam vai buscar quem? Tem uma mulher aqui que pode amamentar essa criança sem problema algum. E traz quem? Traz justamente Joquebede. E aí Joquebede leva essa criança, isso é um detalhe, ela leva a criança para ficar com ela, para amamentar, e depois de amamentar, trazer essa criança novamente para o palácio. Só que agora, diferentemente, ela estava ganhando para amamentar essa criança. Então, presta atenção, o trabalhar de Deus, aonde vai? Dobro de tudo. Então, aqui nós temos o quê? Primeiro,
Joquebede enfrentou grandes situações também. Além de tudo isso que eu falei que aconteceu agora há pouco, nós temos. Joquebede teve um ato de fé e estratégia de Deus, porque ela poderia, né, fazer o que com esse menino? Chamar ela para mim, ela preferiu crer. A Joquebede vai vir. Se conhecer alguma Joquebede aí, já avisa a bispa que ela vai vir dar outro testemunho. Joquebede teve um ato de fé e estratégia de Deus para não matar a criança e colocar a criança naquela condição, né? Ou seja, mandar para um rio que poderia ser engolido, só realmente uma mulher de fé faria o que ela fez. E ela, então, aqui mostra um ato de fé excepcional. Depois nós temos o quê? Um exemplo de mãe, que não desistiu do filho. Fala se essa mãe desistiu desse filho. Não, ela tentou tudo que podia. E no ato de fé, ela fez aquilo, a única coisa que dava para ela fazer naquela época, né? Na atual circunstância, porque não tinha o que você fazer. Então, só que aqui a gente vê o quê? Uma mãe que lutou até o último instante. Poderia acontecer alguma coisa dali para frente. Mas ela lutou, ela escondeu a criança por 3 meses. Quando não tinha mais, ela teve um ato de fé. Então, ela não desistiu daquele filho. Sabe como é que age uma mãe guerreira? Por isso que a gente fala que a mulher sabe edifica um lar. É isso aí, essas mães que em fé se posicionam, não desistem do marido, não desistem dos filhos, guerreiam. Isso é um exemplo de mulher, de Deus, né? Fala sério. Não aceitou a sentença sobre o filho. Terceiro lugar, não aceitou a sentença que tinha sobre o filho dela. Tinha um decreto, mas ela aceitou? Não, olha o que ela fez. A Maísa tinha respondido, não. Ah, Maísa, muito bem. Agora tem você. Aqui, acho que eu estava sem sinal. Gostei de ver. Isso aí, Maísa. Ufa, que medo que ninguém ia saber, né? Ainda bem que a Maísa estava aí. David, seja muito bem-vindo, meu parceiro. Parceiro do samba, se prepara, viu? Que agora eu não vou te dar mais sossego, não. Se abrir a porta de sua casa, não posso fazer nada. Já entrei. Então, o que acontece? Aqui a gente vai ver o quê? Que não aceitou o quê? Uma sentença sobre o filho dela. E esse é o papel do pai, esse é o papel de uma mãe, que não aceita uma sentença, um decreto contra o seu filho. E ela não aceitou, se posicionou. Amém? Depositou a confiança naquele que podia resolver a situação dela. Que é em Deus. Quantas vezes a gente vê as pessoas sofrendo por quê? Deposita a confiança naquele que não pode resolver. Porque ela poderia pegar o filho dela e dar na mão do Aham, né, de Aham, dar de outro filho, dar de outra família, tenta alguma coisa para mim, não. Ela depositou aonde? No Senhor, ela teve fé. E em Deus ela depositou, e em Deus ela o livrou de toda uma sentença. Olha só, e lançou o quê? Lançou fora o medo e lançou o filho no rio Nilo. Então, olha, ali ela teve que lançar fora o medo. O medo tem paralisado muitas pessoas. Quantas pessoas você conhece que você fulano tem depressão. Nós precisamos lançar fora todo o medo, mas para isso eu preciso ter fé, eu preciso confiar, eu não posso aceitar uma sentença. Você está vendo que cada etapa tem uma peça fundamental? Então, eu estou lançando fora o medo, porque uma mulher para lançar um filho no Rio Nilo, mesmo que tivesse no Moisés, lá na canoinha, no cesto, misericórdia. Só uma mãe que lançou fora o medo, porque se todas as crianças eram jogadas lá para morrer. Então, presta atenção, o que é isso? Aliás, deixa eu aproveitar e fazer um comentário. Eu lembro há muitos anos atrás que todo mundo falava do Moisés, né, aquele negócio de levar criança, eu não sabia por quê, né? Olha a ignorância, né? Se tiver mais algum aí sabidão que não quer assumir, eu era um sabidão, não sabia o que chamava Moisés, eu achei que era um nome comum, né? Para explicar por que aquele negócio de levar a criança no carro, né? Bispo, chama Moisés, né? Aí. Então, o cestinho, né? Antigamente saía da maternidade no cesto. Saía no cesto, no Moisés, eu não sabia disso, olha a minha ignorância. É que hoje em dia quase não usa mais, né? É porque hoje tem as cadeirinhas que só falta falar, né? Então aqui a gente vê o quê? Deus protegeu a criança da morte no Rio Nilo por intermédio de justamente daquilo que menos poderia acontecer, justamente filho de Faraó. Como também proveu um salário para que a mãe cuidasse do próprio filho por meio do tesouro do rei do Egito. Então a mulher que agora há pouco estava lançando o filho dela no Rio Nilo, né, e orando para que Deus fizesse o milagre do milagre do milagre, agora ela estava recebendo para amamentar e cuidar do próprio filho. Presta atenção do poder de Deus. Reverter uma sentença assim, de uma forma extraordinária. Amém? É para quem prefere crer. É para quem prefere crer, né? Vamos lá, a Bíblia não relata
em que Moisés viveu na corte de Faraó, como eu acabei de falar para vocês agora há pouco. No entanto, no Novo Testamento, se você for lá em Atos, se quiser anotar aí, para você ler depois, em Atos, capítulo 7, versículo 22, diz que Moisés foi educado em todas as ciências dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Está escrito lá em Atos 7, 22. Então a gente vê que o tempo que ele ficou, e depois Joquebede traz ele para o palácio, né? E aí ele vai ser cuidado, depois que parou de amamentar ele, né? Desmamou, né? Como dizem aí, levou ele para ser cuidado pelos egípcios. Então o que acontece lá? Ele foi educado, e a Bíblia relata isso, que ele foi muito bem educado, aprendeu muito, e falava assim, ele era poderoso em palavras, tinha conhecimento, né? Do que se falava. E segundo, inclusive, os estudos, ele teria aprendido pelo menos 3 línguas, a egípcia, a acádia, né, que era uma língua local da época, e a hebraica. Né? Então, olha aqui, um cara que até então, né, tinha um destino, né, da morte. O nome do comércio da Ibéria, Arcádia. Arcádia mesmo, ó. Arcádia, que é Arcádia. Quer dizer que é uma língua. Tá vendo? É uma língua daquela época lá. Daquela época dos egípcios. Opa! Descobrimos. A única coisa que a dela é com K, né? Essa aqui é com C, mas as traduções da época, né? Certo dia, isso já passou-se um tempo, mas já estava grande, aqui aproximadamente 40 anos, né? Depois a gente vai falando dos números, eu vou ler onde está escrito, mas esse já estava com 40 anos, né? Certo dia, Moisés, já sendo homem, andava pelas terras quando viu que um egípcio espancava um rapaz hebreu. Olhou, não viu ninguém, o que ele fez? Matou o egípcio. Se sentiu indignado, se revoltou por aquela cena, né? Afinal, estava vendo o camarada matar um povo hebreu, achou que a justiça, né, e que não precisaria tratar dessa forma, né? Um homem justo, né, com o coração, né, sendo lapidado pelo Senhor, não ia ver uma cena dessa e não tratar de uma forma diferente. O que ele fez? Olhou, viu que não tinha ninguém, matou o homem e enterrou o cara na areia. E aí o que acontece? No dia seguinte, ele saiu para caminhar de novo e deparou com uma outra briga, só que agora entre dois hebreus. E aí, quando ele tentou separá-los, o que acontece? Foi interpretado, automaticamente ele foi tentar separar, os camaradas olharam para ele e perguntaram, mas se fosse nós, o Egito se mataria um de nós? Para acabar com essa briga? Por quê? O povo hebreu, o hebreu viu a cena, viu que ele matou o camarada e enterrou o egípcio. E aqui os caras não sabiam quem era Moisés, né? E aí o que acontece? Pega e fala para ele, não sabia que ele era um hebreu, né? Faz o quê? Pega e fala para ele, se fosse um de nós, se a gente fosse egípcio, então você ia matar a gente? Aí agora Moisés começa a entender o quê? Ele matou o egípcio, enterrou, mas achou que ninguém tinha visto. Olhou, não viu ninguém, porém o hebreu viu. E o que ele faz? Ele começa a indagar. Agora começa a ter o quê? Medo de Faraó. Porque ele começou a ter medo de que Faraó soubesse, descobrisse que ele matou um egípcio. Ele seria decapitado, né? Uma morte bem trágica naquela época, né? Aí o que acontece? O que acabou acontecendo, né? Faraó soube do ocorrido e procurou matar ele. Por conta disso, o que ele faz? Ele foge para as terras de Midian e se assentou junto de um poço, né? Ele vai, aí, ó, quando você vai ver na novela, ele vai peregrinando no meio do deserto lá e ele chegar às terras de Midian, fugindo para que não fosse morto por Faraó. Ok? Chegando lá, ele senta próximo de um poço. E, ironicamente, estava até comentando com a bispa, como a história dos ascendentes de Israel, em Gênesis, nós falamos muito sobre isso, e até notei aqui, né? O servo de Abraão, quando encontrou Rebeca, foi aonde? Foi num poço, né? Tá lá, que ele parou no poço e coisa e tal, e aí aparece Rebeca, tira a água, dá água para ele, porque naquela época o poço não ficava com a cordinha do negócio lá, né? O camarada trazia, porque senão passa um peregrino lá e rouba toda a água do cara, né? Então o que acontece? Rebeca vai lá, esse serviço naquela época era das mulheres, né? E aí o que acontece? Passa a Rebeca lá, não só dá água para ele, como dá água para todos os animais, aí ele, né? Os camelos, né? E aí descobre, você imagina, um camelo bebe mais de 80 litros de água, você imagina. Segundo os estudos, vai de 80 a 120 litros de água, né? Cada estudo falou uma coisa. Mas é bastante, né? Ela dá água para todo o camelo que estava com o camarada e dá água para ele, estava fácil, né? Então, Gosta de servir. Eu gosto realmente de servir. E olha, coincidentemente, aqui a história se repetindo, porque ele para no poço, e eu vou contar já para vocês o que acontece.
Jacó encontrou Raquel o quê? Num poço. Lembra que ele viajou para sair, para fugir do irmão, procurando Labão. Ele para num poço, ele pergunta sobre se alguém conhecia Labão. O cara falou, ó, vem a filha dele aí, ó. Raquel, a mulher mais linda da Bíblia. Não é? Ela não é mais linda da Bíblia? É ou não é? Lógico que é. A mulher mais linda da Bíblia. O cara trabalhou 21 anos por ela, com certeza ela é a mulher mais linda. Se ela não fosse linda, ele ia trabalhar por ela 21 anos, você pode ter certeza. Ela é a mulher mais linda da Bíblia, eu consigo... Hã? 21 anos? Por Raquel? Misericórdia, bispo, não faz essa pergunta não. Vamos lá, pessoal. Então, aí o que acontece? Agar, quando fugiu da presença de Saraí, o que ela fez? E Abraão, ela encontrou um poço, e lá o anjo falou com ela, fez ela voltar. Depois teve outra, eu não anotei aqui, mas agora me lembrei, que tem uma outra cena onde ela também, Abraão se despede dela, de Agar, com o filho, Ismael. E eles vão, estava perto de morrer, ela deixa o filho lá e vai chorar longe para não ver o filho morrer, porque tinha acabado a água e coisa e tal. E eis que o Senhor aparece e manda o quê? Aparece um poço para ela tomar água e vão-se embora. Então, muitas alianças foram firmadas em poço. E a gente vai ver que Isaac entulhava um poço, lembra? Abraão firmou aliança com Abimeleque, entendeu? Depois Isaac também firmou aliança. Então, muitas alianças foram firmadas no poço. E aqui a gente vai ver que Moisés foge e para justamente num poço, e ali, camarada, né? O que acontece? Ali alguns homens contenderam com as filhas, né? De Jetro, que tinha 7 filhas, né? Fala sério, só esse cara queria ter filha, né? Mulher, né? Naquela época. Que ele era sacerdote de Midian, da região de Midian lá. Moisés se defendeu ela e ainda lhe tirou água e deu de beber ao rebanho. Se defendeu ali com as filhas que estavam, não eram todas, mas algumas filhas estavam ali levando o rebanho. Os caras contenderam com ela por conta do poço, ele as defendeu, e aí tudo bem, saiu, e elas chegaram em casa cedo, o pai estranhou, já chegaram cedo em casa, e aí ela contou o ocorrido a Jetro, do que tinha acontecido. Olha, tinha um egípcio lá, né, contenderam conosco por causa do poço e coisa e tal, e ele nos defendeu e ainda tirou água, deu para a gente que a gente chegou mais cedo em casa. E aí Jetro fala assim, não, então faz o seguinte, onde está esse homem? Ele estava lá, perto do poço, vai buscar ele, manda ele vir ficar na minha casa, quero alimentar, porque ele vinha comer pão, e ali acabou morando. Ele foi ainda, olha que presentão, foi concedido ainda para ele Zíbora, por mulher, gerando ainda um filho chamado Gerson. Então, a palavra aqui é bem resumida, essa parte que eles resumem lá na Bíblia, mas dá um filho para ele, que é o filho Jetro, né, ou Gerson, um dos filhos. O outro vai nascer mais para frente aí. Moisés foi parar justamente na casa de um sacerdote que morava, né, Jetro, que morava em Midian. Fala sério. José Carlos, que é esposo da Juliana, da Ju, está assistindo pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, glória a Deus pela sua vida. Venha participar conosco, conhecer um pouquinho mais da palavra aí. Creio que de uma forma mais tranquila, né? Estou sempre trazendo a palavra mais resumida, de uma forma que vocês entendam. Eu confesso para vocês que quando começou o projeto A Luz da Palavra, quando eu comecei a dar o discipulado, a minha preocupação era tentar transmitir da mesma forma que eu queria que fosse transmitido quando eu não sabia nada. Não que eu sei tudo, não é isso. Eu sei tudo, nem nunca vou saber tudo. Todo dia eu busco mais, aprender mais e mais, porque vira e mexe, o Senhor está falando comigo algo que passou, né, batido. Então o Senhor me traz e glória a Deus. E a minha didática é sempre preocupada com que vocês entendam da melhor forma possível, que é a forma que eu queria ser ministrado. Então espero que, né? Aí eu quero que ele venha na Santa Ceia. Venha na Santa Ceia, seja convidado, está com a gente domingo aqui. Em nome de Jesus, o meu querido David, aí vai ter um samba gospel aí, então, em nome de Jesus, né? Estou profetizando já, né? E eu tive que buscar uns camaradas em casa aí, né? Vou pegar o Fabinho tem uma habilidade para convencer vocês, vou levar ele comigo, para convencer alguns para mim, né? Isso é tão fácil, né? Tá fácil. Então, olha que lindo que é o trabalhar de Deus. Moisés vai parar justamente na casa de um sacerdote de Midian, fala sério, né? Das proximidades do Monte Sinai. Olha as características. Por ser midianita, Jetro era descendente de Abraão por parte de Quentura. Então, se você quiser saber onde está lá em Gênesis, capítulo 25, versículo 1 e 2. Então, tudo eu vou dar referência para que vocês vejam. Sempre lembrando que aquilo que não tiver escrito na palavra, que for estudos,
Eu vou sempre deixar claro para vocês, ó, estudo, porque você pega muita gente falando da quantidade de tempo que o povo ficou escravo, e eu mostrei para vocês que estava falando lá, né, o Senhor falou, inclusive, para Abraão, já avisando para ele que aconteceria esse tempo de escravidão. Aí em Gênesis capítulo 1, 25, versículo 1 e 2, bispo, desculpa. Vamos ler o capítulo 2, o versículo 23 a 25. Vamos lá. Êxodo, né? Êxodo. Só para a gente completar aqui. 23 a 25. Só para a gente completar. Completar esse estudo aqui. Amém? Vamos lá. 23 a 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então, o capítulo 2 termina exatamente dessa forma. Amém? Falando que morreu o rei do Egito, aquele da época em que Moisés saiu de lá e que sabia, tinha colocado um decreto e coisa para matar Moisés. Ok? Então aqui termina o capítulo 2. Será que no capítulo 3, pessoal, acho que vou deixar para... Tem bastante coisa, para não ficar muito puxado, né, bispo? Para quarta-feira. É que aqui o capítulo 1 e 2, pessoal, é um pouco mais de história, temos com bastante calma para a gente entender os passos a seguir aí. Então, eu vou parar por aqui. O capítulo 3 é um pouquinho maior aí, então, para a gente não estender muito, eu quero que vocês prestem bem atenção. Segunda-feira, se está todo mundo cansado, a gente vai sempre no limite aqui para a gente aprender legal, tá bom? A gente volta no capítulo 3. Então, só recapitulando aí, nós falamos do nascimento de Moisés, a forma como Moisés, eles ficaram 400 anos de escravidão, o povo tinha perdido seus valores, né? O povo já não tinha mais aliança com o Senhor, ou seja, não se lembrava mais da aliança com o Senhor. Você vê que ao tempo, né? Quando você fica naquele tempo de dor, como era aquela época, o tempo de escravidão, começam a se afastar de Deus e não lembram mais de Deus. E acharam que Deus tinha esquecido deles, né? Só que acontece, o povo estava sofrendo. Sofrendo por quê? Eram escravos, se multiplicavam e agora até os meninos eram mortos para que não dessem mais geração e para que as mulheres hebreias casassem com os egípcios. E assim misturar o povo hebreu, o povo de Israel, com o povo egípcio. Coisa que o Senhor não tinha permitido. Uma das coisas que o Senhor fala era o quê? Que não era para casar com os estrangeiros. Né? Nós vamos ver que é uma das leis, e por isso que as leis vão sendo colocadas ao longo do tempo. E nós até ministramos na época de Gênesis, que naquela época o pessoal falava, mas tinha, como é que foi que eu falei? Como é que chama? Marido com parente, né? Sexo entre parentes, como é que é o nome? Que eu até ministrei? Incesto. E eu ministrei para vocês naquela época de Gênesis, estão só lembrando. Porque aqui, depois vai entrar a lei, e a lei não vai permitir isso. Naquela época tinha que haver, porque desceu da arca de Noé, quem? Noé, esposa e os filhos. Então, quer dizer, era algo permitido naquela época. Senão, como que ia expandir todo esse povo na terra? Pega lá Adão e Eva. Tinha Caim e Abel, mas e aí, como que ia multiplicar tudo aquilo lá? Só que depois, por conta de todo o pecado, a gente viu as torres de Babel, né? Por conta de tudo isso que foi entrando no pecado, a forma como o povo foi se contaminando, não era mais permitido isso eu ministrei lá atrás. Então, só para fazer um adendo aí. O povo se multiplicou nesses 400 anos aí, só que tinham se tornado escravos e por conta da dor não clamavam mais o Senhor, tinham esquecido. Só que o povo, Deus estava vendo, está deixando muito claro que ouviu o quê? Um grito de socorro do povo que pedia por conta de ser escravo. Amém? E aí o Senhor agora vai começar um outro patamar que é o quê? Ordenando Moisés para que ele voltasse para o Egito. Então, lembrando, Moisés ficou 40 anos no Egito. Presta atenção, 40 anos no Egito, com aquela época quando ele sai, mata o egípcio, e aí ele vai para o deserto, ele fica mais aproximadamente 40 anos. Então, boa parte da vida de Moisés, será que ele ficou 40 anos com o povo hebreu, lembra, no deserto? Que era para ficar, né, 40 dias, ficar 40 anos. Então, você vê que boa parte da vida de Moisés foi ficar no deserto. Certo? Porque se ele saiu com 40 ele ficou lá na época de Midian, onde o Senhor foi lapidando ele, trabalhando ele, porque ele foi apacentar ovelhas. Olha o que o Senhor fez, porque Jetro tinha o quê? Jetro tinha ovelhas, as meninas dele, como não tinha filho homem, elas estavam apacentando o quê? As ovelhas.
E o Senhor foi lapidar Moisés, cuidando de ovelha, cuidando do rebanho, para que ele entendesse que ele tinha que voltar por uma ovelha, que ele tinha que voltar por duas, enfim. Né, para ele aprender tudo isso, foi lapidando esse, ele volta, vai resgatar o povo e ficar mais 40 anos no deserto. Então, olha a grandiosidade e o que Deus fez na vida dele. Que às vezes a gente fala, pô, mas eu não estou entendendo nada que Deus está fazendo. Presta atenção, espera um pouquinho que você vai entender tudo. Tudo tem um trabalhar de Deus. E a gente viu que tudo, né, tinha para que Moisés não nascesse e para Moisés não crescesse, para matar ele no parto e para depois matar ele no rio. Então a gente viu aí um trabalhar de Deus grandemente, né, na vida dele, na vida de Joquebede, que teve que lutar e guerrear. E inclusive quando você vê a novela, que eu posso falar porque eu vi, fala que o Rão fica um tempo no deserto, depois volta, não tem nada disso, não está escrito nada disso, né, pessoal? Então, muito cuidado. É legal ver, porque você começa a imaginar. Quando a gente conhece as escrituras, começa a viajar, né, naquilo que aconteceu. Mas muito cuidado, que de repente você está ministrando outra pessoa, isso não está escrito nada disso. O tempo que relata na novela Moisés sendo tratado lá pelos egípcios, não mostra, a Bíblia não relata nada disso. Só fala que ele foi lá e quando estava grande, saiu e foi esse incidente que aconteceu. Tá? Então, o máximo que pode acontecer é estudos. Mas novela a gente sabe que eles vão fazendo algumas coisas para dar enredo. Essas coisas não aconteceram. Amém, pessoal? Glória a Deus. Amém, bispa? Ficou alguma dúvida aí, bispa? A bispa pode ter dúvida, né? Se ela tiver dúvida, aí eu tô pego, né, meu? Fala sério. Bom, pessoal, vamos orar. Muito bom participar com vocês. Quero agradecer a todos que estavam aí conosco, né? Hoje uma galera imensa aí, ó. Se eu não dei boa noite para todos aí, sintam-se abraçados aí. Eu quero orar com vocês, enviar vocês para uma noite aí de descanso, de renovo do Senhor, e espero vocês quarta-feira, sem falta. Não perca a luz da palavra, está começando agora o capítulo de Êxodo. Então, toda segunda, quarta e sexta é 40 minutos, 50 minutos, né? Eu não costumo estender muito, porque eu sei que está todo mundo cansado, depois do dia de trabalho, então, pega aí, fica uma horinha, depois para que você não precise, no sabadão, me ver, né? Não que eu não queira ver vocês, mas que seja ao vivo e a cores do sábado, tá bem? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa palavra, por essa ministração nessa noite. Quero agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez nessa noite sobre a vida do teu povo. Quero te pedir, Senhor, que essa palavra venha se multiplicar sobre a vida de cada um, Senhor, em conhecimento, entendimento da tua palavra, Pai, das Escrituras, Senhor, em nome de Jesus. Quero te pedir, Senhor, visita o teu povo, renova as forças dos teus servos, Pai, para viver essa semana, para viver essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Traz renovo sobre a vida de cada um. Aquele que chegou cansado, que está enfermo, seja curado, restaurado e liberto, Pai, esta noite, em nome de Jesus. E eu envio os teus servos para uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe, fica na paz do Senhor. Espero vocês amanhã com o programa da Bispa, a palavra do dia, às 8 horas, 8h15, nós estamos juntinhos, pessoal. Amém? Esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a tua terra prometida, a igreja aqui te ama. Coraçãozinho com a Bispa. A Bispa está aqui, é fogo, só coraçãozinho batendo aí para vocês. Amém? Fica na paz do Senhor, bom descanso, pessoal. Um beijo grande, amo vocês em Cristo Jesus. Não esqueçam de compartilhar, hein?